Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana, a professora de vocês de Educação Financeira em Conexão. Mais uma aula aqui no Centro de Mídias, se inicia uma semana, nós estamos na atividade 5 e hoje eu não estou sozinha, eu tenho convidada hoje a professora Eveline daqui do Centro de Mídias. Olá, professora! Olá, professora Ilana, tudo bem? Olha, agradeço muito o convite, essa aula estava bem curiosa, acho que eu vou aprender bastante. Vamos lá então, a aula passada eles já viram a amortização, como que é o valor principal e o valor futuro, e agora a gente vai usar a tabela saque e a tabela price. Duas tabelas aí corriqueiras falando em financiamento. Mas antes disso eu queria dar as boas-vindas ao Helder e à Kátia, que estão aí com a gente nessa aula. Olá, vou me autodescrever, né? Vamos se autodescrever. Então, eu sou uma professora mediana, tenho cabelos castanhos, meus olhos são castanhos escuros e hoje eu tô toda de jeans, calça jeans e uma blusa jeans. E você, professora? Bom, eu sou uma professora que está sempre de óculos, né? Tenho pele clara, também tenho uma altura mediana, modesta, né? Tenho cabelo castanho, olhos castanhos, estou vestindo uma blusa de lã marrom clara, calça jeans e botina. Frio em São Paulo, e a gente se encontra no estúdio laboratório, é um estúdio que tem uma bancada, e a bancada fica no meio da nossa coxa, né? Exatamente, só para achatar mais. É um pouquinho mais abaixo aí, mas ela fica no meio da nossa coxa. E é isso, a gente tem uma luz azul por trás e a lousa digital atrás de mim. É isso, né? Estamos bem equipadas. Estamos super bem equipadas. Tem a produção todinha que tá aí, um beijo para a produção. Vamos lá então. Atividade 5. Introdução. Opa, se eu não acionar a cadeira aí, ó. A caneta. Atividade 5, introdução 3. Lembrando aí que a gente, sempre vou lembrar vocês, a gente está dividido aí esse componente em 5 atividades. Atividade 4 e atividade 5. Cada atividade, ela está dividida aí em 3 etapas. Introdução, desenvolvimento e sistematização. Professora também é professora de aprofundamento, é dividido assim o seu? Meu é igualzinho. Tem 5 atividades e é dividido em 3 etapas. Introdução, desenvolvimento e sistematização. A gente introduz, desenvolve ali a atividade e sistematiza sempre. Dessas 5 atividades, certo? Certíssimo. É isso aí. Então, lembrando aí, o eixo estruturante é empreendedorismo, então a gente está aí no empreendedorismo. O objetivo da atividade 5 é estudar e entender como funcionam os financiamentos, bem como fazer os cálculos correspondentes para compreender que se paga o valor financiado ao longo de um período contratado. Falando em financiamento aí, o financiamento ele não é feito aí em 2 anos, 3 anos, é a longo prazo aí. Então, como que a gente faz isso? Na aula passada a gente viu amortizar a dívida, a gente vai pagar as dívidas que são decrescentes, de baixo para cima. Lembrando aí que toda essa aula e todas as minhas aulas, quanto da professora, elas são tiradas do mapa. É o material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento. É isso. É igualzinho. Igualzinho. Só muda aqui o nome do aprofundamento, que o nosso é Matemática Conectada. E o meu é Ciências em Ação. Ciências em Ação e Matemática Conectada, aqui tudo conectado. Vamos lá então. Em primeiro lugar, a gente vai pensar aí nos nossos projetos de vida e a construção do nosso sonho aí. Então, as aulas anteriores, o professor Jocélio, professor de projeto de vida daqui do Centro de Mídias, e ele veio falar aí sobre sonho, sobre meta, como que a gente concretiza, quais os aspectos financeiros de um projeto de vida. Professora, quando você tinha 16 anos, você já pensava em algo, em guardar dinheiro? E olha que eu pensava. Pensava em guardar dinheiro? Eu pensava em guardar dinheiro, eu falei assim, um dia eu vou ter a minha casa. E eu pensava em guardar dinheiro. Olha, a professora já pensava aí com consciência financeira, já tinha essa consciência, isso é bom. Pensando neles, que eles têm essa disciplina. E a gente estava até conversando que a gente gostaria de ter esse componente com a nossa idade, né? Exato. Com 16 anos, mas não tinha. Então, fiquem atentos aí para esse componente. Então, como adquirir uma casa própria, adquirir um automóvel, ou financiar os nossos próprios estudos, ou em outra cidade, ou uma faculdade particular. Nós falamos aqui bastante sobre como fazer um intercâmbio, como morar fora do país, como abrir um próprio negócio.
também conquistar o dinheiro abrindo aí uma empresa, uma microempresa, né, um ME. E aí, agora a gente está falando em investir na casa própria, investir no carro próprio. Você já até falou que fez já um financiamento de um automóvel. Fiz. Fez um financiamento do automóvel. Vamos lá, então vamos continuando até a gente chegar nos finalmente, que é o mais legal da aula, que é o tchan da aula, né? Vamos lá, então. Vocês obterão dinheiro para realizar seus objetivos? E como que vocês obterão esse dinheiro? Como que a gente vai guardar? Quanto que a gente vai disponibilizar? A gente vai ser disciplinado em guardar sempre? Como que a gente faz isso? Nós já explicamos aí como que renda fixa, renda variável nos investimentos, falamos na renda variável, falamos no Bitcoin, falamos na criptomoeda, eu e a professora já conversamos bastante aí sobre esse investimento de renda variável, falamos no CDB de renda fixa, falamos também que a poupança não é nem renda fixa nem renda variável, a poupança é a parte de tudo, né? A poupança ela não tem nem renda fixa e nem renda variável. E vimos também que imóvel e também carro, eles não são investimento. Não são considerados investimento. Eles são bens de consumo. São bens, eles não são investimento. Então vocês devem escolher aí um sistema, uma atividade de hoje, para investigar e construir um caso fictício, né? Caso vocês não tenham esse desejo aí de construir, de financiamento. Então a gente já viu alguns financiamentos, vocês vão construir aí um caso fictício de financiamento com o valor total, o valor aí, prazo de pagamento, os valores da amortização, de juros, bem como quando devem pagar para quitar o financiamento, na metade do tempo contratado e se é possível aí simular se é possível utilizar simuladores para esses cálculos. No nosso material, opa, quase que eu caio aqui. No nosso material, a gente tem 2 simuladores que eu vou abrir para vocês. O material, hoje em dia, ele só é disponibilizado para o professor, mas já vai ter para o aluno, né? Ainda estou rindo aqui, eu caí. Então, tá aqui o link, vocês podem printar fazaconta.com/financiamento. Eu vou ali para a tabela, para o simulador, para vocês verem, porque a aula de hoje ela é bem do simulador e a gente vai fazer alguns calculinhos. E eu vou para lá e enquanto vocês podem deixar aqui, vocês podem printar aí na tela, enquanto eu vou para lá para vocês verem aí como que a gente vai simular esses valores. Então, pensando aí... Então vamos pensar primeiro no empréstimo e financiamento da tabela SAC. É uma tabela muito comum nas instituições financeiras, então quando a gente quiser fazer aí um investimento e o banco fala as opções, a maioria das instituições aí vão falar da tabela SAC, certo? Certo. O financiamento de automóvel, eu não sei se usa muito aí a tabela SAC, mas geralmente usa. Meu diretor consegue... Tá aí, ó, fazaconta.com. Tá aí, esse é o simulador que a gente vai usar, que consta no nosso material. Empréstimos e financiamentos na tabela SAC. Eu vou dar uma lida para vocês se familiarizarem também, até todo mundo colocar aqui no eixo. Então, a tabela SAC é um sistema de amortização no qual as parcelas têm valor decrescente. Então, ela começa num valor e ela vai diminuindo ao longo do prazo. E geralmente aí, eu posso dizer, porque eu fiz um financiamento há pouco tempo, a gente gosta de fazer os financiamentos a longo prazo. Pensando aí, se a gente for fazer um financiamento de um imóvel, e eu tenho 40 anos, a gente não pode passar aí do valor de 80 anos ao todo. Então, eu só posso fazer um financiamento que complete esses 80. Então, eu só posso financiar só por mais 40 anos. Se eu quiser colocar mais 50 anos de financiamento, eu não consigo, você acredita? Você sabia disso? Essa eu não sabia. Não? O professor Osmar, também aqui do Centro de Mídias, ele fez um financiamento, ele tem 54. E ele queria parcelar em 30 anos. Ele comprou uma casa própria, uma casa maior, só que não deixaram. Porque ele tem 54, mais 30 dava 84. Ele conseguiu o máximo aí 26 anos. Então, ele parcelou aí a casa em 26 anos. Isso é corriqueiro a gente fazer. Vocês podem falar, nossa, mas vai pagar aí durante 30 anos? Sim, a gente paga durante 30 anos, depois a gente explica como que a gente faz isso.
mas é o prazo de 80. E na hora que a gente for também pegar o dinheiro, né, e financiar algo, as instituições financeiras, elas vão olhar quanto a nossa renda. Elas fazem isso, geralmente. Fazem. E geralmente o valor da parcela não pode passar de 1/3 do valor do que a gente ganha. Quantas pessoas moram, né? Geralmente, se você for casado, ou se você tiver aí com mais pessoas morando, então pode ir aumentando aí. Então, pensando no salário mínimo de R$ 1.200, a parcela não pode passar de R$ 400. Sabia disso? Não pode passar. Tem um limite. Aí é interessante juntar a renda familiar, então. Pode juntar a renda familiar, depende das instituições, mas elas vão acabar te oferecendo algum produto para autorizar esse financiamento. Mas pode, mas geralmente, como só tem um proprietário, né, só vai sair o financiamento no nome de uma pessoa, geralmente é o Olerite daquela pessoa. Mas se você for pensar, é um valor baixo, R$ 400, se você tiver aí um salário mínimo, tem que pensar aí como que a gente vai tentar simular para vocês verem quanto que custa mais ou menos um imóvel com o valor de R$ 400 da parcela. Você tem ideia? Não faço a menor ideia. Vamos fazer isso então nessa aula para vocês verem quanto que sai aí. E é bom vocês já pesquisarem, caso a professora ela tinha esse sonho de ter uma casa própria. Com 16 anos ela já pensava, eu quero ter minha casinha. Então, vocês já podem até fazer essas contas, né? Brincar com o simulador dá. E na época não, depois, esses grandes bancos, eles têm simuladores no site. Tem, então, é que aqui a gente não vai fazer propaganda nenhuma, obviamente. Mas esse simulador, ele faz a mesma tarefa das instituições. É igualzinha. Eu entrei, na hora que eu vi a taxa de juros, o valor, eu desisti. Prefiro pagar à vista. Preferi juntar o dinheiro, investir. Vamos pensar nisso também. E pagar à vista. Vamos pensar nisso também. Então vamos lá. A tabela SAC é o sistema de amortização no qual as parcelas têm um valor decrescente. É muito utilizado em financiamento de imóveis para empréstimos e financiamentos de carro. Normalmente utiliza-se a tabela Price. Eu vou usar as duas tabelas para vocês verem até as diferenças. Elas são umas tabelas concorrentes, vamos dizer assim, no mercado de financiamento, tabela Price e tabela SAC. Então, como funciona o cálculo? A sigla SAC significa Sistema de Amortização Constante. A cada mês, a parcela correspondente à amortização acrescida dos juros aplicados sobre o saldo devedor. Arredondando em miúdos aí, deixando a matemática mais bonita, a parcela é igual à amortização mais os juros. Vocês vão ver isso na tabela, vocês vão ver como é fácil. Então, a nossa parcela, quanto a gente vai pagar, é a amortização mais os juros aí do saldo devedor. Então, para calcular o valor de uma amortização, basta dividir o valor financiado pelo número de meses. Suponha aí que o financiamento seja de 110 mil em 360 meses, a 0,72 ao mês, quanto vai ser aí essa conta? Aqui tem como que faz essa continha, eu vou pegar aqui para vocês. Então, a amortização, a gente vai pegar o capital, o valor do montante, 110.500, e dividir pelo número de parcelas, 360 meses. Uma pergunta, você sabe quantos anos tem 360 meses? Ô Jesus, assim de pronto? De pronto, mas a gente tem como calcular. Vamos fazer isso? Vamos mostrar para eles. Quando a gente tem o número de meses e quer saber quantos anos, porque geralmente a gente fala assim, 12 meses, 1 ano. E 360 meses. 360 meses, quantos anos? A gente vai fazer, claro, na calculadora, eu vou colocar aqui a calculadora para a gente fazer, mas a conta que a gente tem que fazer é pegar o número de meses, que é 12, que é 1, e dividir por esse. 360. Vamos lá, 360, exatamente. Eu vou só... Agora eu não sei como que eu faço. Fica em mim, né? Fica em mim enquanto que eu pego a calculadora, por favor, tá bom? Deixa eu só pegar a calculadora aqui, ó. Pronto, já tô com a calculadora, então... Eu vou pegar 360, que é os meses que eu tenho.
E opa, 360 e não 60, vocês conseguem ver, né? 360, tem até o mouse que minha produtora pôs, eu estou digitando. 360 dividido por 12, certo? Certo. 30 anos. 30 aninhos. 360 meses é 30 anos. Tem uma professora aqui no Centro de Mídias, eu gosto, né, de falar dos professores. Ela falou que fez a compra aí da casa dela em 420 meses. Vamos ver aí quantos anos. Então eu tenho 420 meses e vou dividir por 12. Porque é um ano. Ela fez em 35 anos. É bastante, mas pensando aí na nossa casa própria, não é tanto. Vale a pena, né? Vale a pena porque a gente tem que ter onde morar, né? Então vamos lá. Então, aprendeu mais uma coisinha na aula de hoje. Opa, tô aprendendo dividir várias. os meses para descobrir quantos anos. Então vamos lá. Então, neste caso aqui que ele colocou 360 meses, 30 aninhos. 30 aninhos, então, a primeira parcela, 306 mais 0,72 vezes o valor do montante, 1.102. Essa é a conta. Porém, a calculadora, né, o cálculo online mais abaixo, que vocês estão vendo aqui, ó, estou até colocando de azul, ele faz isso, a gente não precisa fazer. Mas é bom saber como que é feito. Sempre é bom, curiosidade nunca é demais. Então, para calcular as parcelas da tabela SAC, ajuste os valores abaixo e clique em calcular. Então, pensando aí, antes de pensar nas parcelas de R$400 para quem ganha um salário mínimo, antes disso, vamos fazer um valor aleatório aí. Uma casa de 203 mil, um apartamento aí de 203 mil, né, de 30 metros quadrados, simples. Em 420 meses, ou vamos fazer em 30 anos, né? 30 anos, 360 meses, certo? Certo. Em 30 anos, a essa taxa de juros 0,72, que ela já foi dada aqui, ó. Ela foi dada aqui. É uma taxa fixa. Exato, aqui do simulador. Eu vou dar um calcular, eu quero pela tabela SAC e a taxa mensal que está aqui. E vou dar um calcular. Cada parcela, a primeira parcela, desculpe, vai sair 2.025. E aí, a amortização, 563,88 e os juros, 1.461. Se eu somar os juros mais a amortização, vai me dar parcela. Que isso foi falado aqui em cima, certo? A parcela, quem é a parcela? É a amortização mais os juros. Então, se eu pegar a amortização mais os juros, obrigatoriamente tem que me dar o valor da parcela. Correto. E na última coluna aqui aparece o saldo devedor. Então, se é 203 mil, eu vou ter pago aí 2.025. Meu saldo de devedor, obviamente, ele vai diminuindo, vai abatendo. Então, as primeiras 10 parcelas aí estão na faixa de R$2.000. Depois do décimo mês, no 11º, elas vão decrescendo, como foi dito aí no começo. Então, vamos pegar aí depois de 2 anos. 2 anos é a 24ª, certo? Certo. 2 anos, a parcela foi para 1.932. Não mudou muito, não mudou muito. Vamos para 3 anos aí, 36 meses, 1.883. Não mudou muito. Vamos descendo aí, ó, a partir de qual mês que ela vai diminuir bem, assim, se a gente for pegar a metade de 360 é 180. Vamos pegar na metade, aí que ele fala no exercício. Se a gente pagar metade, quanto que a gente vai dever ainda? Então, no material ele consta isso. Se eu pensar aí na metade, eu vou ter um saldo devedor de 101.500. Pensando aí que o imóvel custou 203 mil, então eu vou ter aí um saldo de 101.500 e a minha eu não sei como se fala, mas as 180 parcelas aí, 1.298,74. E aí, se eu falar assim, olha, banco, eu quero somar tudo e pagar isso. Ele vai falar, pode pagar. Aí você vai perguntar, tem algum desconto? Não. A tabela SAC não tem desconto nenhum. O que está aqui é o que você vai ter que pagar. Então, ele vai somar todas as
a parcela 181, 182, até a parcela 360, que é a menorzinha aí, 567,94, ele vai somar até a última parcela e você vai ter que quitar tudo. Agora, eu só tenho 4 mil reais ou 3 mil reais, eu só tenho 567. Posso abater? Sim. Isso é amortizar. Então, você vai pegar a última parcela, a última, né, 360, e pagar 567,94. Eu ganhei aí da família um bônus de 3 mil reais, eu consigo quitar as 10 últimas. Bacana? Você pode quitar. E aí, as 10 últimas, né? Então, é a 350 até a 360. Ele vai pegar, somar o valor de todas essas parcelas, 188,54. Até o final, a gente pode fazer isso agora rapidinho. Então, a gente tem 608 ou 688? Se enxerga aqui, ó. 608,54. Isso. Então, a gente pega aqui 608,54 mais... Aí, opa. E aí vai indo 608,54. Deixa eu copiar melhor. Mais, e vai indo 604,48. 504,48. Mais... 642, mais 596,36, mais 592,38, mais 588,24. Produção, vou ajudar aí se eu estiver errado. 584,18. Mais 512. 580,12. Ixi, agora pus 200. Mais 300,12. Mais 576,06. Mais 572,00. Mais 567,94. Então, você chega no banco, eu tenho 6.390,72, você vai abater aí, amortizar as 10 últimas, certo? Ótimo. Então, a gente tem, no final, isso eu estou deixando esse questionamento, o valor do imóvel era 203 mil, no final a gente vai pagar 263 mil, a produção está falando que eu fiz conta errada. O que será que eu errei? Gente, peço perdão, então, se eu fiz conta errada. Não? É muitos centavos. Ó, 263.818. E 80 vai ser o final do imóvel. Tá errada, né? Tá errada, gente. Eu peço perdão, eu vou fazer de novo. Ou na aula que vem eu já corrijo, tá bom? Na próxima aula de amanhã. Porque eu não queria perder essa aula aqui de hoje. Então, eu tenho essa. E tenho... Da minha produção é muito atenta, gente. Peço perdão a vocês. Aí, aqui, ó. Se eu quiser esses valores, mas aqui, ó. Pela tabela Price, eu também consigo. Vamos fazer pela tabela Price. Calcular. E aí, a parcela aqui, 1.581,08. E perceba a diferença. Todas as parcelas são iguais. Pela tabela Price, ó, as parcelas... Iguaizinhas. Todas são iguais aí durante os meus 360 meses. A Price, essa é a diferença da tabela SAC. A tabela SAC é mais comum, porque depois aí, como geralmente depois de 30 anos, o que a gente ganha hoje, daqui 30 anos não vai ser o que a gente ganha. Então, por isso que as últimas parcelas, elas são decrescentes, elas diminuem. E aqui na tabela Price, os 1.581 de hoje é os mesmos daqui 30 anos, 1.581. É lógico que a moeda e a inflação, ela dá uma desvalorizada ou uma valorizada, mas a tabela Price, ela não muda o valor. Bacana a diferença? Bacana. E no final? Vamos mostrar, porque o final é o tchan. Então, no outro final, a gente tinha dado, eu vou até pegar aqui então... Pela tabela SAC, o final dela
Era uma diferença Era bem considerável. 2.063. Não, 263, tanto número. 263.818, certo? 263. Vamos ver pela Price. Tem diferença. Pela Price, como são parcelas fixas, tá? Ele já fala isso no simulador. R$366, 188, daí uma diferencinha de R$3.000. 366? A outra era 200. Dá uma diferencinha de 200, de 100 mil reais. 100 mil reais. E isso é muito diferente na hora que a gente for fazer as contas a longo prazo. Mas quando a gente for comprar um carro, vou colocar, vocês vão ver como sai. Pela tabela Price, ele fala que a tabela Price é mais fácil na hora que a gente for financiar. Um valor menor, claro, porque um veículo ele tem um valor menor, e a quantidade de parcelas também menor. Vou colocar aqui para você ver como muda. Deixa eu só ver se eu consigo colocar no outro F11, né? Já vou colocar aqui na tabela Price. F11 de novo, certo? Então tá aqui, ó. Suponha que você queira comprar um carro de 30 mil. Eu acho que 30 mil hoje já não tem um carro. Não tem. Tem que ser um pouco mais, né? Tem que ser bem mais. Eu vou colocar aqui, esse tá desatualizado. Eu vou colocar aqui na hora, vou colocar um valor um pouco maior, tá? 30 mil em 60 vezes. Geralmente quando compra um carro é 60 ou mais, ou menos. A primeira vez que eu comprei um carro foi em 60. A segunda vez foi em 36 vezes. Olha, 3 anos ela já estava liquidando. E eu via muita diferença nos juros. Nos juros, então vamos lá. Vamos começar com 60 e depois a gente diminui, tá bom? Tá. Então vamos lá. O valor do carro, então, em 60, vamos colocar quanto o carro? 45, 50 mil? Põe 60 mil. 60 mil. Porque, infelizmente, é o preço médio de um carrinho hoje novo. Exato. Popular. 60 mil em 60 prestações. Lembrando aí que 60 prestações, quantos anos? Vamos dividir para... 5 anos? 5 anos, boa. 60 meses aí, 5 anos. A essa taxinha de juros, vou colocar aqui o valor, eu acho que ele já até deu o valor da parcela, né? 1.488. E ele já calcula pela Price, é isso? Já calcula pela tabela Price aqui, ó. Já deu o valor 1.400, 1.488,57. Aí a taxa de juros a gente vai deixar com 1,2. Se a gente diminuir aqui, você falou em 36? 36. 3 anos. A parcela foi para 2.062. Tem diferença. Mais o valor final. Mais o valor final muda. E eu vou deixar essa lição para vocês. Em 60 meses, 1.408. E a outra, em 36, quase R$600 de diferença. E faz diferença, né? Tem um agora com vocês, que eu vou deixar aí de lição. Tem sempre aí um agora com vocês. Tá aqui, ó. Como fazer a leitura da carta, da nossa carta que a gente deixou aí na atividade 1, a gente precisa aí fazer a leitura do nosso projeto de vida, como que a gente fez isso. Tá aí o agora com vocês, reescreva essa carta, acrescentando aí os nossos investimentos, o que a gente quer para o nosso futuro, se a gente quer uma casa própria, se a gente quer um carro, o que a gente quer. Tenho de olho na integração, vou deixar um exercicinho aí, ó. Arnaldo tem uma empresa de sapato, para fazer uma unidade de sapato, a empresa de Arnaldo gasta R$16 e vende a 22. A empresa precisa vender quanto sapato para obter um lucro de 4.788? Esse é o Agora com vocês, printam e respondam, tá aí. Eu queria agradecer a professora, muito obrigada por estar aí. Eu não vou esquecer, amanhã eu preciso fazer a correção para vocês aí da tabela SAC. Muito obrigada, professora Ilana, pelo convite. Aprendi muito. Obrigada a todos. Adorei a aula de hoje. Eu que agradeço. Obrigada pela companhia. Não esquece de avaliar nossa aula. Um beijo. Beijo, até a próxima. Tchau.